Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Arquitetura em Movimento. Uma série pensada em parceria com a Lojas Móveis Casa Verde, Mato Grosso do Sul e a Marcondes e Paniagua Reformas. E no episódio de hoje nós estamos aqui para falar com ela, a Aline, que é designer de ambientes, trazendo um pouquinho ali da sua trajetória, um pouquinho do seu dia a dia, falando para a gente sobre aquilo que ela acredita e como que ela aplica tudo isso no seu dia a dia e na vida cotidiana dos seus clientes. Então, Aline, seja muito bem-vinda, tá? Esse espaço agora é seu. Se apresenta para a galera. Obrigada pelo convite, Márcio. Estou muito feliz de estar aqui, de poder falar um pouco sobre essa minha especialidade dentro do design de ambientes. E estou feliz pelo convite. Hoje eu trabalho com design e sou especializada em wellness. Wellness, ele parte da ideia do bem-estar como todo. Então, não parte só da estética na casa, mas dentro das suas rotinas, dos seus hábitos e da forma como você interage com o espaço no seu dia a dia. Hoje, o meu intuito é ajudar pessoas a terem espaços que possam regular elas tanto emocionalmente como Legal. fisicamente. Legal, cara, legal. E há quanto tempo que você está nessa lida, Aline? Eu comecei a estudar sobre psicologia ambiental, sobre design e ergonomia há mais de 10 anos atrás. Caramba, cara. Eu fiz pesquisa, eu trabalhei muito tempo com pesquisa, principalmente com envelhecimento na universidade. E quando eu estava prestes a ir para a França fazer mestrado em ergonomia, eu acabei vindo parar no Mato Grosso do Sul. Caraca. Me casei, vim para o Mato Grosso do Sul e a partir desse lugar do Mato Grosso do Sul, eu conheci a arquitetura de alto padrão, o luxo dentro do Mato Grosso do Sul, que era um lugar que era completamente diferente para mim. Caí de bandeja e comecei a entender como é que funcionava a arquitetura e o design dentro do alto padrão. Passei anos trabalhando nesse nicho e hoje, depois de um tempo nesse trabalho, eu comecei a entender que faltava algo no que eu via, no que eu projetava e no que era o meu cotidiano. E isso estava principalmente ligado à forma como as pessoas interagiam com os espaços. Eu via casas maravilhosas, monumentais, esteticamente bem feitas, com acabamentos impecáveis, e mesmo assim, às vezes, a escuta de um cliente que trazia, às vezes eu me sinto sozinho em casa, Caramba. eu tenho algumas compulsões, e eu via que, apesar de estar naquele ambiente lindo, maravilhoso, esteticamente, ainda faltava algo. Então, a partir desse desejo, eu acabei comecei a trilhar esse novo caminho, que é trabalhar, unir o design com o bem-estar, com a psicologia ambiental, ergonomia, biofilia, neuroarquitetura. Então, é realmente trabalhar o bem-estar como um todo. Você sabe que conversando com o pessoal, tem esse ponto que você falou, que é muito a estética pela estética. E eu acredito muito nisso também. Principalmente, a gente já conversou sobre isso, mas a casa ela precisa ter cara de casa, né? E o que que é essa arquitetura, esse design, esse dia a dia que você acredita? O que é uma casa, né, no seu ponto de vista? Uma casa é um lugar que te reabilita, te restaura e te energiza. Se uma casa não cumpre todas as funções dela, além de físicas, ela falha com você no ambiente em que você tá ali existindo. Eu vou ser um pouco mais objetiva. Quando nós falamos de arquitetura e casas genéricas, ou às vezes o pessoal cita alguns termos assim, eu sinto que parte muito de até uma falta de autoconhecimento. Quando eu vejo casas, eu vou citar, talvez isso sugere um pouco de constrangimento, mas eu vou citar, por exemplo, hoje o Alphaville. Aham. Nós conhecemos os condomínios de luxo aqui, o Alphaville, o Dama, e nós entramos dentro daqueles espaços e nós vemos
replicações. Então, você não consegue ver ali qual que é a diferença entre um e o outro, sabendo que cada indivíduo ali tem a sua própria experiência de vida, o seu próprio olhar do mundo, mas todos condensados em algo que é muito similar. Uhum. Quando a gente fala de casa com cara de casa, a minha casa com cara de casa vai partir do meu entendimento de mundo e a sua casa com cara de casa vai partir do seu entendimento do mundo. Então, se a minha casa, ela parte de um lugar onde eu quero aconchego, eu quero tranquilidade, eu penso principalmente em um ambiente que me deixa feliz. O meu ambiente feliz vai falar de, eu gosto de praia, eu gosto da Itália, eu gosto do Mediterrâneo, aquilo ali me abraça, eu gosto de terra, eu gosto de planta. Tem gente que tem aversão a isso. Falou que tem planta em casa, lembra mosquito. Então, como que a minha casa, que é mediterrânea, que gosta de terra, que gosta de texturas naturais, vai conversar com alguém que tem alergia a mato? Então, quando nós falamos de casa com cara de casa, é subjetivo porque está dentro de cada um. Agora, o que a gente não pode confundir é casa com cara de casa é diferente de uma casa que te apoia, te regula e te ajuda emocionalmente e fisicamente todos os dias. Independentemente de você se sentir bem na sua casa ou não, se ela não traz, mesmo que visualmente ela entenda o que você goste, ela não traz o que você precisa ergonomicamente, que é se você sai batendo em objetos dentro da sua casa, se você chega dentro da sua casa, a sua casa é uma grande loja de... É uma grande drogaria, porque é tudo branco, aquela quantidade de estímulos, e você chega dentro de casa no estresse do dia a dia e não consegue se regular ali dentro, ela não está cumprindo o papel principal, que é te regular em casa. Entendi. Então, quando você fala, eu estava com dúvida nisso, você falou que ela precisa ser um ambiente que regula, né? Então, regular de fato, é você chegar ou você estar naquele espaço, você se sentir bem. É isso. Exatamente. E se sentir bem como um todo. O que é difícil é a pessoa entender onde é que está esse todo, Márcio? Como que você pensa? Hoje, quando você pensa na sua casa, você fala, minha casa me atende como um todo? Quero dizer, sim. Qual é o propósito da sua casa? É você ir para lá, dormir, comer, descansar? O que significa hoje essa casa para você? Qual que é a função que ela cumpre dentro da sua vida? E aí eu entro dentro do que hoje eu prego, que é a nossa casa por muito tempo. Aí a gente vai pro Le Corbusier e vamos falar de alguns processos históricos que existe uma quebra onde você começa a parar de olhar para casa como um espaço de descanso e começa a olhar para casa como um lugar de máquina. Eu cheguei, eu preciso de produzir em casa, eu preciso de limpar, eu preciso de organizar. Essa casa, ela vira um segundo trabalho na sua vida. Quando a gente fala, inclusive, até de jornadas duplas, nós estamos falando de quanto essa casa ela te pesa para a quantidade de coisas que você precisa de fazer. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Você acredita? Não, eu nunca tinha parado para olhar por esse lado, não. As pessoas não pensam por esse lado. Porque assim, eu sempre falei, eu gosto de casa com cara de casa, mas eu nunca tinha parado para pensar o que é uma casa com cara de casa. E Aline, como é que é para você isso daí? Porque assim, você tem aquilo que você acredita. Como que é você traduzir isso ou imprimir isso num ambiente de um cliente que tem o jeito dele, que tem a identidade dele? Essa é a parte que é mais complexa e a mais satisfatória do projeto, do processo, que é, hoje eu entendo primeiro o indivíduo, depois a casa. De maneira geral, a grande parte dos arquitetos hoje, o design e a arquitetura funcionam dessa forma. Você entende o cliente e depois o espaço. Mas a estética, ela vai lá para baixo. Então, quando eu entro para conversar com o cliente, a primeira coisa que a gente vai conversar é, vamos falar sobre as suas crenças. De que você gosta? Você é cristão? Qual é o tipo de atividade física que você faz?
Você tem alguma dor na sua coluna? Você tem alguma comorbidade? Como é que é a sua alimentação? Como que são seus hábitos no seu dia a dia? Você tira um tempo para você mesmo? Quando a gente fala de wellness, nós estamos pensando em um espaço completo. Nós não estamos pensando em estética. A estética, ela entra por último. Nós estamos falando sobre bem-estar e perpetuação disso no seu dia a dia. Para que isso aconteça, você precisa de pensar até nos objetos que tem dentro da sua casa. Então, eu vou para você e pergunto, quais são as melhores memórias que você tem? Caramba. Separa para mim 10 fotos aqui que representam assim, momentos que foram importantíssimos na sua vida. Qual é o tipo de autor que você lê? Quais são as músicas que você consome? Como é que você conversa com a sua família? Como é que você come? Como é que você prepara as suas refeições? É isso que vai me dar base para como você vai fazer a sua casa. Fora disso, eu não consigo entender você como um indivíduo. E se eu não consigo entender você como um indivíduo, eu não consigo criar um ambiente que cuida de você. Cara, que loucura. Eu já fiz um link aqui que, se você pensar nisso, né, nesse todo que você está falando, fica até mais fácil comprar uma casa, né? Definitivamente. É, Definitivamente. Se você pensa dessa forma, você começa a olhar para a casa que você vai comprar com um olhar completamente diferente. porque a gente estava até batendo um papo aqui agora mais cedo, que os espaços, eles são, isso que você falou, eles são replicados, né? Ah, se eu vou fazer um prédio, todos os apartamentos ali são replicados, né? Todos eles são iguais. E esse autoconhecimento que você falou, do meu ponto de vista, ele é de fato muito importante, porque se você não sabe o que você é, você não sabe o que você quer, né? Não. Então, como que você, putz, cara, como que você aplica esse wellness, ou como que o cliente identifica que ele precisa disso? Então, vamos lá. Para o cliente... Porque eu sei que agora eu preciso, porque você falou agora pra mim, eu falei, cara, eu preciso disso. Mas é exatamente isso. Eu acho que quando começa a falar de wellness, eu acho que a primeira coisa é a consciência. Porque quando você não tem consciência de algo, não tem como você saber que você precisa daquilo. Então, a primeira coisa é realmente a consciência do cliente entrar, porque normalmente o cliente ele entra e fala assim, eu quero um projeto para minha casa. Eu falo assim, entendi. Vamos entender o que você realmente precisa? E aí, outro dia eu entrei com uma cliente, ela falou assim, mas isso parece uma sessão de terapia. Mas é autoconhecimento. Então, a primeira parte é, para você entender isso, você precisa de se situar onde que isso comunica com você. E hoje... como nós estamos em um mundo que ele é muito utilitarista. Como assim? Eu falo utilitarista de o que eu preciso, precisa de ser rápido, precisa de ser simples, precisa de ser objetivo, precisa de, para amanhã eu quero isso aqui. Então você não consegue ter tempo para pensar sobre isso. Vamos colocar um psicólogo? Quando você entra para fazer terapia, você só começa a pensar no que é, pensar em você e refletir sobre você através de alguém te guiando por esse processo. Sim. O meu trabalho, ele entra exatamente aí, quando eu vou guiar o cliente por esse processo. Porque ele sozinho, por si só, ele não vai conseguir identificar como que isso vai mapear a saúde dele dentro de casa. Ele não vai entender que se ele não tiver ventilação cruzada dentro de casa, vai gerar mofo, isso vai ocasionar uma rinite depois. Assim, várias questões, a ausência de luz solar de uma forma desorganizada vai levar ele para picos de estresse. Então, vai levar você até hábitos ruins, de compulsão alimentar mesmo. Você está tão estressado, você chegou em casa tão nervoso, tão estressado, aí você chega em casa e liga a sua luz branca. E aí aquela luz branca acende no seu cérebro assim, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa. E aí o seu cérebro ele começa a apitar, você fica desesperado, alguma coisa precisa de me deixar feliz. Aí você entra dentro da sua geladeira, você pega aquele docinho, e aí você come e fala assim, ai, obrigada. Você não está sabendo que a sua casa está te ativando nesse lugar.
Caramba. Eu vou empolgando, Márcio, então você vai me cortando Não, e tá vai me muito bom isso, direcionando cara. para como que Não, tá eu muito vou bom. explicando melhor. Mas, de maneira geral, quando nós entramos dentro desse processo de eu quero criar o meu espaço, eu quero entender o meu espaço, mais do que desenvolver um espaço, às vezes as pessoas já têm um espaço próprio. E eu falo de casas, de mansões, de espaços que foram projetados e que hoje você não se identifica mais. E aí você olha para tudo aquilo ali que está criado e que foi escolhido a dedo. Você olha e você fala, eu odeio essa cadeira, eu não gosto mais dessa cadeira. Mas você não vai jogar aquela cadeira fora porque ela te custou alguma coisa. Mas aí você também não sabe como que você vai reformar ela, como é que você pode mudar aquele espaço. E, enfim, isso vai te consumindo. Quando o cliente ele entra para fazer um briefing, eu quero mudar a minha casa. Então, nós vamos pegar esse espaço e nós vamos transformá-lo. O primeiro passo é a consciência. Onde é que você está hoje? O que é a sua casa? Vamos entender o seu corpo, como que seu corpo funciona. Qual que é a sua altura? Até onde o seu braço vai? Você tem dor nas costas? Como é que é o seu joelho? Você lava a roupa como? Eu estou falando de ergonomia. Depois a gente vai para a parte psicológica e de memórias. Quem que é importante? Quem que não é importante? Depois nós vamos para relacionamentos. Como que você se relaciona? Aí depois a gente chega na casa. Ai, que cor que você gosta? Porque aí é complemento. Entendi. É complemento do que vai vir. E a partir disso veio um projeto que está alinhado com o que a pessoa realmente precisa. Eu acho que a grande maioria são, às vezes, mães vêm atrás de mim, assim. Queria um espaço que meu bebê dormisse melhor. Às vezes a pessoa vê uma coisa, sabe, bacaninha, sabe, em algum lugar, vai fazer o espaço do bebê, do filho, e não está sabendo que aquilo ali está gerando pico, tanto de cortisol nela, quanto no bebê, como que aquele ambiente... Márcio, organização faz diferença, inclusive. Então, são essas camadas que hoje eu sinto falta dentro de um projeto de arquitetura, de design, mas que ficam ali como complemento e essencial para você conseguir definir o que é uma casa com cara de casa para você. Caracas, cara. Pensando nessa pegada do projeto, assim, nesses 10 anos que você tá, qual que foi, assim, teve algum projeto ou algum desafio que te marcou e falou assim, cara, putz, consegui imprimir isso que eu acredito. Isso aqui é uma cara com casa de casa para essa pessoa. Então, vamos lá. A primeira experiência que eu vivi nesse sentido foi no meu antigo escritório, onde eu trabalhava. Nós estávamos fazendo a casa da filha dessa cliente. Eu lembro que essa cliente antiga desse escritório estava ali com a gente, nós estávamos conversando, ela falou assim, vocês querem ir lá em casa? Eu queria te mostrar a minha casa. Eu falei, puxa, que bacana. E ela começou a fazer um tour pela casa dela. Ela andava pela casa dela e ela falava assim, isso aqui, eu fui com a Ana, que era a designer responsável na época, eu fui em tal lugar e eu vi isso aqui e eu pedi isso aqui para Ana. Olha isso. E ela ia andando pela casa dela, todas as esculturas, os móveis, e eu perguntava para ela, eu falava, você ama a sua casa? Ela olhava para mim e falava, eu amo a minha casa. Eu amo passar tempo com a minha família aqui. Eu sou muito feliz nessa casa. Eu amo esse lugar. Quando ela falou aquilo, me trouxe um impacto tão grande. Eu falei assim, meu Deus, essa mulher ela é genuinamente feliz onde ela mora. E eu nunca tinha conhecido alguém daquela forma, que conseguisse realmente viver e existir naquele espaço e conseguir transbordar para as pessoas que ela amava. Aquilo para mim mexeu comigo e eu falei, eu quero produzir em cima disso. E a partir dessa cliente, os próximos clientes foi quando eu comecei a produzir esse tipo de espaço. Questão principal, começar a criar consciência, até para mim, que foi alguém que saiu da academia, do que era teórico, para o que era glamuroso, luxuoso,
do que era assim, o alto padrão, que era a finesse, foi difícil para eu conseguir calibrar onde é que estavam essas nuances de a sensação que a gente tem dentro do alto padrão é que não falta nada, que tudo está perfeito naquele lugar. E quando a gente começa a pensar em um espaço que sustenta a saúde emocional e física, aí a gente começa a olhar para um outro lado. Caracas, cara. Não, assim, eu já tinha ouvido você falar, já tinha visto, mas eu nunca tinha entendido o impacto disso, né? Do wellness e do Neil, né? Isso, do wellness, hoje quando eu falo de curadoria ambiental, que é o que eu trabalho, é justamente de curar esse espaço, não colocar coisas ali dentro que não estejam alinhadas com você. Sabe aquele quadro que você guarda, que você odeia, mas foi a fulana que te deu? A sua avó, a sua mãe, alguém que você amava, mas aquele quadro te criogeniza? Então, a gente fala de curadoria ambiental para que todos os objetos dentro do seu espaço comuniquem com você de forma positiva. E o que é mais fácil? Fazer essa curadoria em um ambiente que já existe ou num ambiente que ainda não existe? Em um ambiente que já existe. Sério? Então vamos lá. O ambiente, eu digo que quando nós falamos de um espaço que ele é decorado, é diferente de um espaço que é curado. A diferença de decoração para curadoria é que curadoria exige entendimento e profundidade no que você está escolhendo. Eu não estou organizando uma mesa. Eu estou colocando objetos ali que vão impactar dentro de como você se relaciona com a sua casa. Se você não tem nada, então aquilo precisa de ser criado. Entendi. Então é muito mais difícil ir para um espaço que não tem nada do que para um espaço que já existem memórias. Quando a pessoa já tem algo, aí sim, aí é gostoso de curar, é gostoso de fazer, é gostoso de complementar. Porque a vida inteira nós vamos passar ela guardando objetos, incluindo coisas novas. Márcio, existem teorias que de 7 em 7 anos a gente muda completamente a nossa personalidade. E a nossa casa vai ficar para sempre a mesma coisa? Não vai, né? Não vai, né? Eu vi que esses dias você comentou sobre, na verdade, várias pessoas, né? Falaram sobre o caso lá do João Gomes, né? Sim. Por exemplo. E eu peguei assistindo aquele vídeo e falei, cara, o pior é que ele tem razão. Tipo assim, o pior é que ele tem razão. E eu acho muito grave, eu não sei quem foi, tá? Mas eu acho muito grave quando o profissional não consegue captar essa essência, cara. Eu inclusive fiz um vídeo falando sobre isso, justamente porque para mim a gravidade não estava nela, no profissional não conseguir captar isso. Isso é mais normal do que a gente imagina. Conseguir captar um cliente por completo não depende só de você como profissional, depende do cliente também. E aí eu estou jogando uma responsabilidade que às vezes o pessoal não está comentando sobre isso, mas no caso específico do João Gomes, ele passou o que ele queria. Então, ela não conseguir captar pode estar relacionada também à falta de expertise, à falta de experiência em algo. Porque todos nós nos especializamos em algo específico. Por exemplo, você hoje trabalha com engenharia. Se hoje eu chegasse com um projeto da Zaha Hadid, que são aquelas curvas e tal, você se sentiria capaz de executar isso hoje com o maquinário que você tem, com a expertise que você Não. tem? Então, eu sinto que quando o João Gomes ele chega para ela e fala assim, eu quero uma casa com cara de casa, e a minha casa com cara de casa é essa aqui, essa casa com alpendre, e o arquiteto ele falou assim, mas eu não tenho bagagem para isso. O que eu tenho para te oferecer é esse quadrado aqui. Serve? E eu vou te dizer, Márcio, que muitas das vezes serve para o cliente. Porque como ele não tem uma outra referência, como ele não se
pega naquelas raízes, ele fala assim, é o que tem para oferecer. Sabe quando você chega pro marceneiro e fala assim, eu quero dessa forma, e ele fala, não, desse jeito aí não tem como fazer, não. Ou você faz desse jeito, ou não tem como fazer. E aí o cliente, ele vira e fala assim, É o ué, que tem, né? se não tem, é isso aí. E aí, vamos entrar num assunto polêmico, que é, o que tem hoje dentro da arquitetura e do design? Quem são os profissionais que tem? Qual foi a última vez que você viu uma casa de telhado aparente sendo feita, Márcio? Desfeito eu já vi bastante. Desfeita, eu tenho certeza que já jogou várias no chão. Mas, então, eu achei que o bacana do João Gomes é que ele tinha a possibilidade e ele teve a... Eu acho que ele não quebrou com o que era importante para ele. Ele olhou e falou, se não vai ser do meu jeito, não vai ser de jeito nenhum. Não vou morar nesse lugar, eu não quero esse terreno. Não construa isso. Uma coisa que é bem importante também de ser ressaltado, que o pessoal não tem falado, é o Alphaville tem regras de construção. Assim como toda cidade tem um projeto, né, que a gente tem de fachada, um projeto urbanístico, dentro desses condomínios também existe isso. Então, também não tinha... Quando ele fala, eu não vou construir no Alphaville, não é só arquiteta também, não. É o condomínio que falou. Então, não faz parte aqui do que a gente quer dentro do nosso... Não dá pra fazer uma parede de taipa aqui, não. Então, assim, mas eu acho que o mais interessante é pensar no como que ele se conhecia. Não, isso é importantíssimo. Foi o que mais me pegou, assim. Agora, eu gostaria que a gente revesse nosso projeto, sabe, urbanístico e arquitetônico, mas aí foge... Então, isso que eu ia te perguntar, assim, na sua visão, eu pergunto isso para todos, porque aqui em Campo Grande a gente tem esse ritmo diferente, né? Sim. Eu vejo que a gente vive diferente de um paulistano, a gente vive diferente de um carioca, a gente vive diferente de um mineiro, de um curitibano, a gente vive diferente. Campo Grande tem outro ritmo. Então é um ritmo mais ali pacato, né? Você chega ali, deu 5, 6 horas, você quer ir para sua casa e acabou. Você Você quer não almoçar abre em mão. casa. Você quer almoçar em casa. Tem coisa que você não abre mão. Final de semana, você não abre mão do seu tereré, do seu churrasco. Não abre. E pro Campo Grandense isso é muito importante. E como é que você acredita que a gente conseguiria, que a arquitetura deveria começar a olhar para manter essa essência, mesmo com as inovações, mesmo com os novos lançamentos vindo? Vamos lá. Vou voltar para minha área, ok? Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente também fala de preservação. Quanto mais tempo você passa conhecendo você mesmo, mais você entende que tem coisas que são negociáveis e que não são negociáveis. Então, se você parte de uma premissa em que você orienta pessoas a irem para esse lugar de não, isso faz parte do que é a nossa cultura e é isso que vai ser mantido. Quero dizer, quando a gente vai para fora do país, eu fui para a Itália ano passado, e aí nós fomos para uma cidadezinha que chamava Monte Fonolico. Quando nós chegamos lá, era mais ou menos 14h, não tinha uma viva alma na rua. Eles estavam em um momento que eles chamam de siesta. Perdoa meu italiano. Eu gosto bastante desse momento aí. Então, de 2 às 4h, eles param. É um momento que eles vão descansar depois do almoço. A cidade para. Todas as janelas estão fechadas, todo o comércio está fechado, e ainda assim as pessoas continuam vivendo e existindo. O que acontece aqui? Existe uma consciência de que aquilo é algo importante e que deve ser preservado. Quando a gente fala do João Gomes, é preservar a identidade, é bater na tecla de isso aqui é importante e a gente vai se manter dessa forma. Então, quando a gente fala de arquitetura para a cidade, nós precisamos de pensar nesses espaços que vão nutrir nossa alma, o nosso bem-estar. A gente precisa de descanso também, a gente precisa do nosso próprio tempo. E é uma dádiva ter isso aqui em Campo Grande. Eu sou mineira, sou de BH, e hoje
apaixonada por Campo Grande, repenso, será que eu gostaria de voltar para BH? Não, eu amo o estilo de vida daqui, eu amo o que essa cidade oferece enquanto lugar de viver bem. Cara, eu acredito muito nisso aí que você falou também, dessa preservação. Eu bato muito na tecla disso, porque eu gosto demais daqui, gosto do jeito que Campo Grande é, gosto do jeito que a gente lida com o nosso dia a dia aqui, gosto do jeito que os profissionais lidam, do jeito que a gente trata, do jeito que é a nossa rotina. Eu gosto disso aqui e você sempre é um defensor disso. Uhum. Então, eu concordo com isso que você falou. E eu queria te perguntar, o que que você falaria, então, deixaria de recado para os outros profissionais que vão te assistir? O que é importante para você que eles comecem a pensar? Eu acho que o que é importante e que precisa de ser pensado é mais no sujeito, menos na estética. Isso é um pouco complexo, porque parece que as outras pessoas trabalham com estética, e eu sei que essa não é a verdade da arquitetura e do design, mas a gente precisa de voltar a se entender como ser humano, com necessidade de pausa, com necessidade de existência funcional, de afeto, de memória. E isso é algo que precisa de ser constantemente reciclado e ressignificado. Uau, uau. E Aline, para a gente fechar isso aqui, como que você acredita que, por exemplo, a loja Móveis Casa Verde pode ajudar o profissional, você, no dia a dia, para de fato isso, para deixar a casa da pessoa ali com cara de casa? Eu acho que trabalhar com lojas que pensam em qualidade de produto, em espaço, é sempre bom ter profissionais que consigam nos orientar dentro daquilo que faz sentido para a gente. Então, entrar dentro de uma loja e poder encontrar aqui dentro alguém que consiga te orientar nesse seu momento de vida, que você pode estar entrando ou em modificação, faz diferença na hora de você pensar num espaço que é seu e que te ajuda no seu dia a dia e que corrobora para a sua saúde e para o seu bem-estar. Show de bola, show de bola. Aline, eu queria te agradecer em nome da loja Móveis Casa Verde, em nome da Marcondes Paniagro, e dizer que para nós foi uma honra receber você aqui e dizer também que os campograndenses têm a sorte de ter você também como profissional para atender e para de fato levar isso aí que você acredita, que é o wellness, o NIO, e eu tenho certeza que isso de fato muda a vida das pessoas, muda o jeito que elas vivem. Então, meus parabéns e muito obrigado, tá? Foi um prazer estar aqui. Fico muito feliz que, de alguma forma, eu trouxe consciência para você, porque quer dizer que vai ressoar, que vai continuar ressoando para novas pessoas. Estou muito feliz pelo convite. Obrigada e é isso. Show de bola. Obrigado, pessoal.